Olá, bom dia para quem está chegando. Estamos recebendo aqui os participantes, entrando no link. Vamos aguardar um minutinho que tem alguns delays. Já já a gente refaz o bom dia. Bom dia, pessoal. Ainda bastante gente entrando. Estamos aqui com quase 200 participantes, mas o número não para de subir. Bom dia, Célia, Roberto. Vamos dar mais uns minutinhos só, pessoal, porque ainda tem bastante gente entrando. Já já a gente começa. Minha câmera aqui, eu tô parecendo que eu tô no escuro, né? Gente, esse nosso filtro aqui de tela parece que a gente tá. Bom dia a todos. Bom, vamos lá, pessoal. O número ainda está subindo, então o pessoal está chegando. Mas para a gente, né, respeitar o horário aí de quem se juntou a nós, vamos então novamente dar início ao nosso terceiro encontro do Smart Summit desse ano. Para quem está participando pela primeira vez, eu sou Francisca Brasileiro, estou hoje aqui com o Marco Bismarck, somos sócios da TAG Investimentos. O Smart Summit é uma trilha que a gente desenvolveu, essa é a sua terceira edição, com muito carinho. Ela é focada em conhecimento, né? A gente está aqui para troca de conhecimento. Algumas edições são com o nosso time, algumas a gente chama convidados de fora, mas o nosso objetivo aqui é a gente discutir temas específicos, é uma troca de ideia. Fiquem à vontade para colocar seus comentários, perguntas. Eu vou pedir para vocês direcionarem aqui no Q&A, que tem aqui embaixo, né? O Q&A, Question and Answers, que aí fica mais fácil da gente acompanhar. Mas fiquem à vontade também para interagir pelo chat. Eu vou ficar de olho, qualquer ponto aqui eu coloco para o Marco Bismarck, mas a gente deixa um tempinho no final, só para debater aí as perguntas e respostas. Lembrando que é sempre importante dar esse lembrete, é preciso se inscrever na trilha, né, no Smart Summit, que é uma trilha de conhecimento,
para pontuar, né? O que isso quer dizer? A gente precisa registrar a entrada de cada pessoa com seu e-mail, seu CPF, isso é automático, a própria Zoom manda a lista, né, pronta aí de quem entrou, quem se logou, e o SSS comprova a participação através deste login. Então, não dá para entrar com outro e-mail, não dá para entrar com mais de um e-mail, senão não recebe a pontuação e o certificado, tá? A TAG não tem controle sobre isso, precisa ter uma comprovação mesmo através do link do Zoom. Então, é importante aí que todo mundo faça sua inscrição corretamente, entre pelo seu login. Segundo, né, uma trilha aí, a gente faz 12 encontros no ano, depois a gente compartilha, quem quiser sempre fica à vontade para entrar em contato conosco, a gente tem toda a agenda já do ano definida, e hoje, né, agora vamos ao que interessa, teremos aí, né, uma aula com Marco Bismarck sobre todo o nosso processo de seleção de gestores. Então, para quem não sabe, o Marco está aqui na TAG, fez maioridade, Marco, 17 ou 18 Quase, anos, né? quase 18. 18 no final do É, ano, né? Então, 17 é. mais um pouquinho. Então, é uma vida, né, dedicada a isso. Ele é muito experiente. A gente brinca que é uma apresentação meio diferente, né? Depois ele fala um pouquinho aí o histórico dele, da equipe. Mas a gente brinca que o Marco, além de estar aqui há 18 anos fazendo isso, ele tem essa memória de elefante que ele lembra a cor da gravata que o gestor estava usando no dia tal, quando a gente conversou, quem estava em que lugar, quem estava em qual casa, o que que fez, qual é o histórico, quem são as pessoas, uma referência no mercado nesse assunto. E mais do que isso, como é nosso lema, né? Experiência faz a diferença. Mas a gente segue aprendendo muito, né, Marco? É sempre uma nova fase, um desafio novo. E não tem sido fácil na vida da gestão É, ativa aqui no Brasil. Então, a ideia hoje é ele compartilhar um pouco desse conhecimento. De novo, fiquem à vontade aqui para interagir. No final, a gente abre um bate-papo e a gente vai contar um pouquinho para vocês de tudo que a gente tem feito. A gente colocou o boa, link aqui na trilha, pessoal, para quem não se inscreveu ainda, colocamos o link aqui no chat. Bom dia a boa. todos. Obrigado pela introdução aí. Bom dia a todo mundo. Obrigado pela participação. Realmente, né, nosso trabalho ele é um trabalho de aprendizado constante, de melhoria constante e todo ano zero jogo, né? E você tem que começar de novo e você vê, enfim, os gestores mais renomados do Brasil, do mundo, muitas vezes tendo que dar explicações, tendo que ajoelhar no milho para falar por que errou e o que aprendeu, enfim. Então, de fato, é um trabalho de melhoria constante. Mas vamos lá. Ideia aqui é falar um pouquinho do nosso da TAG, rapidinho, só para contextualizar e um pouco do nosso processo de investimentos para chegar na parte de seleção de gestores de fato, e aí a gente explorar um pouquinho, né, esse mundo, a indústria, o que a gente olha, dar um pouco de atualização de números da indústria lá fora, alguns dados interessantes aqui de Brasil, enfim, de novo, super aberto aqui, perguntas, se forem acontecendo aqui no meio do caminho e fizer sentido a gente respondendo, a gente pode responder, senão a gente deixa um pouco mais para o final, mas, enfim, super aberto. Então, vamos lá. Rapidinho sobre TAG, né? Enfim, completamos o ano passado 20 anos de vida, estamos indo para o 21º agora, né? Fazemos em agosto. Hoje são mais de 14 bi de patrimônio sob gestão, 40% disso, um pouquinho mais até em clientes institucionais, né? Enfim, então, mais de 11 anos de experiência fazendo isso com fundos de pensão, então a gente, de fato, está fazendo isso de gestão de patrimônio independente há bastante tempo, há mais de 2 décadas. Aqui um pouco, né, do que são os nossos diferenciais, eu vou passar rápido aqui, a ideia não é ficar falando muito sobre isso, mas enfim, a parte de independência, transparência, ausência de conflito, o tempo que a gente está fazendo isso e a exclusividade e customização que a gente consegue fazer para os nossos clientes, eu acho que são os grandes diferenciais da TAG, né? Aqui, enfim, alguns dos clientes que a gente tem no mundo institucional, e aqui eu vou entrar um pouco no time para a gente exemplificar, que obviamente agradeço o elogio da Francisca, mas
ninguém faz nada sozinho e a gente busca isso nas gestoras. A gente de fato acredita que é muito importante você ter decisões colegiadas, você ter pessoas uma questionando as outras e você ter pessoas focadas em temas e classes de ativos específicas, né, ou setores específicos, quando você está falando de uma análise de fundos de ações, e aqui para a gente não é diferente, né? Então, a gente tem um time aqui hoje composto por 10 pessoas, então eu e o André somos os responsáveis pela área, o André com o papel de CIO, eu com o papel de portfólio manager, coordenando aqui também a parte de fundos, e a gente tem o Lívio, que é nosso economista, e a gente acha que é super importante o papel do Lívio, que é um cara que não senta aqui, não está com a gente no dia a dia, ele é pesquisador pelo FGV Híbrido, ele está olhando mais atividade na ponta, mais dados, é um cara muito conhecedor dos principais mercados do mundo e um cara especialmente conhecedor de China, então ajuda muito a gente a validar algumas teses, a gente tem reuniões semanais com ele, sendo que uma tarde inteira falando de cenário macro. A gente acha que é bem legal esse contraponto da gente que está aqui na mesa, falando com o gestor e validando teses aí com uma pessoa que está olhando a economia na ponta e a pesquisadora. Acho que é bem rica essa troca. E a gente tem hoje 6 analistas que se dividem aí por classes de ativos. Então, temos hoje 2 pessoas no offshore, uma é a Lohane, começou com a gente aí há pouco tempo, também veio do mundo de fundo de pensão. Temos o João, que é o nosso analista de offshore mais sênior, que está com a gente também já há mais de 5 anos. O Maurício, que está com a gente há 7 anos, se não me engano, olhando multimercados, alternativos, renda fixa. Temos 2 pessoas olhando crédito, special situations, que são o Ivo e o Gustavo, e tem uma pessoa focada em renda variável, que é o Romulo. E ainda temos um trader que faz toda a parte operacional, de acompanhamento de mercado, inclusive, e o trading em si, que é o Guilherme Balbi. Então, assim, é um time super complementar, inclusive as experiências, né, os backgrounds entre eu e o André são bem complementares. O André teve muito do mundo de gestão de recursos, né, de fazer gestão de multimercado, e eu, enfim, há pouco mais de 17 anos fazendo essa parte de seleção de gestores e gestão de fundo de fundos aqui na TAG. Então, rapidinho, como é que é o nosso processo de investimento, para a gente entrar de fato no tema aqui, que é a parte de seleção de gestores, né? A gente acredita muito que a alocação é uma parte importante do processo de investimentos, né? Então, a gente sempre parte de uma análise top-down, olhando o cenário econômico, olhando os setores, olhando classes de ativos, e a gente vai olhar preço, vai olhar valuation, vai olhar posição técnica, vai olhar tudo isso combinado. E do lado da parte de geração de alfa, né, de bottom-up, que a gente chama, a gente vai usar o nosso tipo de análise e toda a nossa rede de contato para olhar quais são os melhores fundos, quais são as melhores estratégias, classes de ativos, os melhores veículos, e essas coisas se retroalimentam, né? Então, dando alguns exemplos aqui, se a maioria dos gestores de ações que eu estou conversando estão conservadores, estão com muito caixa, não estão achando boas oportunidades, isso me diz muito sobre como a gente deveria estar posicionado na estratégia de ações. A mesma coisa quando eu converso com os diversos gestores multimercados, todos estão meio com a cabeça meio parecida sobre curva de juros ou sobre o dólar, enfim. Não que isso seja determinante, mas são pessoas que estão focadas nisso há muitos anos e fazendo só isso. Então, é um processo que se retroalimenta, dando para a gente muita informação e muito input interessante. A mesma coisa no mundo de crédito, por exemplo, né? Como é que estão os spreads de crédito? Como é que os gestores estão vendo o mercado? Está mais líquido, está menos líquido? Eles estão com mais caixa? Estão preocupados? Então, tudo isso ajuda muito a gente a construir o nosso próprio cenário e a nossa alocação. Aqui tem um pouco da parte de governança, né? Então, de novo, né? A gente acredita muito em processos e a gente acha que, assim como a gente cobra das gestoras, né? Processo de investimento claro, transparente, robusto, sem você ter grandes mudanças de estilo no meio do caminho, a gente acredita muito nos processos e tem aqui diversos comitês de governanças onde a gente também exerce essa parte do nosso processo. Então, rapidinho aqui como funciona a nossa parte de alocação.
a gente vai todo mês, e às vezes até com mais frequência que isso, se tiver algum acontecimento no mercado importante que exija, né, a gente mexer nesses termômetros que a gente chama, a gente vai mexer. Basicamente, a gente vai pegar todas as classes de ativos e classificar de -2 a +2. Né? Então, -2, se eu estou muito pessimista e acho que a expectativa de retorno é baixíssima, e meu nível de convicção é muito alto que essa expectativa de retorno é baixa, que os preços estão muito caros, que é um ambiente ruim, enfim, tudo conspira contra. E do outro lado, a gente vai estar muito otimista quando a expectativa de retorno é muito alta, a nossa convicção é muito alta, os preços são muito atrativos, o valuation é barato, a posição técnica é muito leve, enfim. Então, e aí tem vários espectros dentro desse -2 a +2 que a gente todo mês revisita e alinha nossos ponteiros aí no termômetro. Isso gera carteiras modelo para a gente, então, da renda fixa até o agressivo, mas a ideia não é falar muito sobre isso. Aqui também no offshore a mesma coisa, o mesmo exercício, geram carteiras modelo para a gente, e aí a alocação é um pouco diferente do que a gente vê aqui no Brasil, mas enfim, a gente sempre está avaliando o ambiente local e offshore. Mas vamos ao que interessa, ao tema aqui, falando um pouquinho da seleção de gestores, né? Então, começando, né? Faz sentido? Por que seleção de gestores? E aí, primeiro a gente começa a olhar o mercado lá fora. Essa é uma análise super interessante que o JP Morgan publica quando ele fala de investimentos alternativos, né? Então, aqui nós estamos olhando retornos de 10 anos, então do último TRI de 2014, né, até o último TRI de 2024, que é onde a gente tem informação. E aqui, o que significam esses pontos, né? Então, aqui o ponto de cima, né? Nós estamos falando do primeiro quartil de retornos, o ponto de baixo é o último quartil e esse laranjinha aqui é a mediana. Então, como é que a gente olha para isso aqui? Você está a primeira classe de ativos aqui estão falando de global large caps, né? Então são bolsas globais de grandes empresas. Você vê que a geração de alfa aqui é muito pequena, né? Então você escolheu o melhor gestor, você teve 9,3, se você escolheu os piores gestores, você teve 7,5, isso é anualizado em 10 anos, né? Então é retorno anualizado em 10 anos. E a média foi alguma coisa entre 8 e 8 e pouco. A mesma coisa quando você olha para os mercados de renda fixa global, né? Esse período de 10 anos foi um período de juro muito baixo. Então, aqui você tem um pouquinho de diferenciação, mas, de novo, é marginal. Quando você pega mercados também de líquidos de real estate, né? como os fundos imobiliários aqui, também você tem pouca dispersão. Quando você começa a entrar em mercados mais alternativos lá fora, né? Então, private equity, venture capital, hedge funds, você de fato tem uma diferenciação muito grande de acertar quem são os melhores gestores. Então, pegando o exemplo aqui né, desse último pedaço do gráfico dos hedge funds, se você teve nos gestores corretos, você teve um retorno de 14% anualizado em 10 anos. Se você está na média, você teve um retorno de 5, 6%. Se você errou os gestores, você teve zero em 10 anos. Então, assim, a dispersão e a seleção faz muito sentido nesses mercados que a gente tem que são menos arbitrados, como diferente do mercado de bolsa americana, por exemplo, que a geração de alfa é muito, muito difícil. Aqui a gente entra especificamente no mercado de hedge funds, né? Então, olhando as subestratégias aqui lá fora, né? Então, falando de valor relativo em renda fixa, long and short, market neutral, né? Que não tem exposição direcional, event driven, que vai olhar arbitragem de eventos lá fora, macro, equity hedge, mercados emergentes, enfim. A gente vê que em todas as classes de ativos, as subclasses dentro dos hedge funds, o comportamento é muito parecido. Então, você tem a média aqui entre 6% e 7%. O primeiro quartil, todos acima de 10%, chegando a 16%, 17% nos fundos que têm mais exposição à renda variável. E se você errar o gestor, na maioria dos casos, você vai ter retornos muito ruins ou até negativos. Então, validando aqui a importância, e principalmente em algumas classes de ativos, de você estar nos gestores corretos, né? Nos gestores que são os vencedores. Aí, quando a gente traz isso para a indústria brasileira, primeiro alguns números aqui, né? Então, você pega de 2016 a 2024, a indústria praticamente dobrou em número de gestores, né? A gente saiu
de 530 gestores. Isso são gestores registrados na Ambima, tá? A gente tem um outro dado que vocês vão ver mais para frente do nosso funil, que tem 1.300 e poucos gestores, que são todos os CNPJs de gestoras que existem. Nem todos passam pelo crivo da Ambima. Esse número de 1.037 é o número atualizado aqui até o final do ano de gestoras que existem na Ambima. Então, praticamente dobrou, né? Cresceu 95% de 2016 até agora, sendo que a gente teve bastante consolidações aí no meio do caminho, mas é um mercado que ainda, em termos de números absolutos de gestora, cresce. Aqui alguns números que são super interessantes, né? Apesar de ser um mercado que cresceu muito nos últimos anos. Você tem aí 40% das gestoras têm menos de 5 anos de vida, ou seja, é um mercado novo, né? Quando você pega fundos de investimento que têm mais de 10 anos, menos de 19%, né? São 18% dos fundos que têm mais de 10 anos. Aqueles dados ali que a gente estava olhando do mercado americano e do mercado global, a gente estava falando todos de janelas de 10 anos, aqui a gente não tem nem 20% dos fundos com 10 anos de janela de retorno. Quando a gente olha, então, 20 anos, não chega a 4%, o número de fundos que ainda existem hoje e tem mais de 20 anos. Então, assim, é uma indústria que, quando a gente compara com o resto do mundo, é uma indústria bastante recente. E, mesmo assim, ela é concentrada, né? Então, nos multimercados, quando você pega gestoras independentes, as 10 maiores têm 70% de todo o capital dos multimercados. Em ações é muito parecido, né? Dos independentes, as 10 maiores têm 60% do dinheiro. Então, a gente vê que é um mercado novo, razoavelmente concentrado e com poucos fundos que superam aí 10 a 20 anos de existência. Então, ainda é um mercado recente. Aqui a gente olha um pouco a ótica parecida com que a gente olhou lá nos mercados globais, pegando os últimos 5 anos, né, dos multimercados e dos fundos de ações, aqui olhando o nosso cluster, mas tem bastante fundo aqui. Então, aqui a gente já vê uma dispersão maior, né? Então, entre o primeiro quartil e o segundo quartil, o CDI nesse período acumulado foi 53, o primeiro quartil rendeu 56, o último rendeu 35. Aqui você tem os outliers, né? Enfim, mas e a média foi 45, ou seja, uma curiosidade já, a média dos fundos multimercados em geral foi abaixo do CDI nesse período dos últimos 5 anos, apesar de bater o IHFA, né? O próprio IHFA, que é o índice que representa os fundos multimercados, foi bem abaixo do CDI nesse período dos últimos 5 anos. A mesma coisa para a Bolsa, né? Então, você tem uma dispersão muito grande, o primeiro quartil rendeu 14% nesse período, quase igual à Bolsa, né? A Bolsa foi melhor que o primeiro quartil, e é a primeira vez que a gente vê isso, né, num período tão grande, a gente vai mostrar isso no gráfico especificamente, e o último quartil deu menos 21 no acumulado, aqui eu não estou olhando anualizado, e a média foi zero. Então também, né, você tem dispersão, faz muito sentido você olhar a gestão ativa nos mercados líquidos, nos mercados de risco de mercado aqui no Brasil, mas a gente está vivendo aí um período difícil do mercado, né, nos últimos anos, onde a geração de alfa tem sido cada vez mais difícil. Aqui olhando um pouco de números, também em termos de captação da indústria. Então, basicamente, aqui eu tenho as 4 classes de ativos. Isso aqui é uma base nossa, tá? Então, aqui eu não tenho 100% da indústria, mas é uma base significativamente grande, tá? Então, aqui eu tenho fundos de investimento no exterior, fundos de renda fixa, fundos de renda variável, fundos multimercados, e aqui eu estou olhando janelas de 5 dias, 30 dias, 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24, 36 e o PL atual desse negócio. Então, quando a gente pega, por exemplo, o PL atual, a última linha aqui, né, dos multimercados, hoje essa base nossa tem 142 bi sob gestão. Nos últimos 36 meses, essa base caiu 214 bi, ou seja, era uma base de 300 e quase 360 que virou 140. A mesma coisa quando a gente olha aqui para os fundos de renda variável. Hoje essa base tem 83 bi, ela tinha 75 bi a mais há 36 meses atrás, ou seja, a gente está tendo um fluxo negativo, principalmente nessas duas classes aqui, né, de risco de mercado, que a gente chama, né, multimercados e renda variável, muito grande. Os fundos de renda fixa desse nosso cluster até ganham uma parte desse dinheiro. Os fundos de investimento no exterior já é uma base menor, mas também ela reduz drasticamente, né? Ela hoje tem uma base de 23 bi, ela era uma base de 50 nos últimos 36 meses atrás, né? Então, a gente teve
muito resgate, principalmente dessas três classes, né? Exterior, renda variável e multimercado. E é um dinheiro que foi muito para isentos, para ativos diretos, fugindo um pouco dessa classe. Então, é uma classe que a gente acredita que tem bastante geração de alfa historicamente, mas passa por uma certa crise aí, quando você olha principalmente multimercados e renda variável. Aqui a gente entra especificamente, é só para mostrar um exemplo, todas aquelas classes a gente entra para ver quais são as subestratégias que estão perdendo mais dinheiro, e aqui fica claro que, obviamente, macro é a subestratégia bem maior, né? Então, ela acaba sendo a que perde mais dinheiro, mas proporcionalmente, equity hedge, por exemplo, hoje tem, nesse nosso cluster, tem 7 bi, sendo que perdeu 19 nos últimos 36 meses, ou seja, caiu aí 25% quase. E outras aqui também como arbitragem quantitativo. Hoje é uma base de 4,5 bi, era uma base de 18 há um tempo atrás, então, assim, há 36 meses atrás. Então, aqui a gente entra também no detalhe de saber quais são os fundos que estão recebendo mais aportes, mais resgates. Isso ajuda a gente no dia a dia já a ter alguns alertas aí quando a gente está olhando para os gestores, né? Então, isso, além de ser um indicativo do que está acontecendo na indústria, ajuda muito a gente a estar ligado. Puta, algum gestor está recebendo muitas aplicações, a gente não é tão próximo, vamos entender por quê, ou então algum gestor está tomando muito resgate, vamos entender por quê, isso ajuda a gente muito no dia a dia. Aqui eu trouxe dois exemplos, um de multimercado e um de ações, que eu acho interessante. A gente olha muito retorno, costuma olhar muito retorno passado e às vezes a gente pega algumas janelas de retorno que acabam nos levando a tomar algumas decisões que não necessariamente são as melhores quando você olha o longo prazo. Então aqui eu peguei, eu acho que hoje o principal fundo multimercado, né? A gente teve o verde e hoje acho que a gente tem o SPX como um grande parâmetro aí, no pior momento que ele teve, né? Que foi um ano e meio ali de julho de 2022 até o final de 2023. O fundo caiu 18%, né, contra o CDI de 20%, uma destruição de valor grande aqui. Maior drawdown da história do fundo, quando a gente pega. Né? Ele tinha tido um outro drawdown aqui perto de 15% ali, um pouco antes em 2019, e agora teve de novo esse momento muito ruim de performance. Aqui, quando a gente olha historicamente janelas móveis de 2 anos, então cada pontinho desse está olhando 2 anos para trás. Você teve aquele período que, apesar do drawdown, ele se recuperou rápido, né, aqui, e hoje ele vive, de fato, o seu pior momento em termos de retorno, janelas de 2 anos contra o CDI, apesar de já ter recuperado um bocado disso. Mas quando você olha no longo prazo, ainda tem uma geração de valor enorme em relação ao CDI. Hoje é um fundo que dá praticamente 3 vezes o CDI, né? 300% do CDI no histórico dele aí de mais ou menos quase 15 anos. Aqui é a mesma coisa quando você olha para os fundos de ações, que vivem aí nos últimos 48, 36 meses o seu pior momento em termos de geração de alfa. Aqui eu peguei também o que a gente considera ser um dos principais gestores de ações, que é o Atmos. Nesse período aqui de 21 até agora, ele rende menos 8 contra 13 da Bolsa, né? Então, assim, perde um valor relevante. No ano, ele até ganha, enfim, ele tem recuperado. O ano passado também foi um ano que, os últimos 2 anos, ele até se recuperou, mas abriu uma boca de jacaré aqui no curto prazo. Quando a gente olha retornos aqui, eu estou olhando janelas de 3 anos, que é quando a gente fala de fundos de ações, a gente prefere olhar um pouco mais longo. Nós estamos falando desse período aqui, né? Então, assim, de fato, é uma underperformance em relação ao índice Bovespa, mas quando você olha historicamente, teve um outro período aqui onde você teve uma underperformance até menor no pico, mas era uma underperformance de alta, né? Então, quando o mercado sobe, você sobe um pouco menos, isso é menos, machuca menos, né? E aqui você teve uma geração de alfa muito grande até 2018, teve um outro período aqui de 2020 até 2022, onde você teve uma geração de alfa muito grande também. Você olha o gráfico de retorno histórico, que é quase 8 vezes, 9 vezes aí o retorno da Bolsa no longo prazo. Então, só para mostrar um pouco como olhar retornos de curto prazo às vezes nos engana. Vamos lá. Então, por que é importante a seleção de gestores? Né? Então, sim, a gente acha que retornos de curto prazo podem ser muito enganosos. Vale a pena. A gente só olhar para resultado não vai contar toda a história. Então, um dado interessante que eu estava estudando algumas coisas para colocar na apresentação.
Isso é um dado do mercado americano, mas acho que eu vou depois fazer e próxima oportunidade eu trago para cá, mas basicamente, se você pegou um fundo específico, pegou um ponto no tempo qualquer, e pegou um fundo lá em 2021, acho que que estava no primeiro quartil, a chance desse fundo estar no primeiro quartil 2 anos depois era de 7%. Se fosse matematicamente, deveria ser perto de 25%, né? Então, é, fazer a seleção de gestores olhando só para o retrovisor, claramente é um negócio que não funciona e pode ser muito enganoso. A experiência do time de gestão conta muito. Filosofia, processo de investimento, a gente acha que é super importante. Alinhamento de interesses, gestão de risco, diversificação das estratégias quando você está olhando para uma carteira como um todo, né? Então, eu ter só uma estratégia ou só um estilo de gestão, isso a gente também vai aprendendo ao longo do tempo, né? Fazendo isso já aqui há bastante tempo. É, a gente já teve momentos lá no passado onde as carteiras acabavam tendo gestores que faziam coisas muito parecidas e isso a gente foi ao longo do tempo diversificando e buscando coisas que são complementares e que não se comportam da mesma maneira no mesmo momento. Isso é super importante para você ter um portfólio equilibrado ao longo do tempo. Aqui tem um pouco dos nossos filtros, né? Então, assim, a gente parte aí na base local de mais de 1.300 gestores, como eu comentei, né? Nem todos esses gestores estão na Ambima, e vai descendo num filtro até a gente chegar nos gestores aprovados, e aí desses aprovados, 1/3 desses a gente acaba investindo. Aqui quando eu falo em 53 gestores, eu estou olhando todas as classes de ativos locais, então aqui eu tenho crédito, eu tenho ações, eu tenho multimercado, eu tenho private equity, eu tenho venture capital, eu tenho special seats. É, Essas são as principais, talvez tenha crédito high grade, crédito high yield, né? São bichos um pouco diferentes. Então, parece muito, mas eu acabo tendo aqui de 6, na média, acho que 6 gestores por cada subestratégia, aí, por cada classe de ativo. Então, o que a gente olha, né? Quais são os pontos importantes que a gente olha quando a gente vai avaliar uma gestora? Eu começo com quem são os principais executivos e sócios desse negócio, qual que é o track record, então, principalmente do gestor, né, e do time de gestão, com quem eles já trabalharam. Isso a gente, por fazer isso há bastante tempo, é muito difícil surgir uma gestora nova que a gente não conhece ninguém ou conhece alguém que já trabalhou com essa pessoa, né? Geralmente o processo o cara era analista em algum lugar e vai subindo e eventualmente quer sair para montar uma gestora, ou então ele é analista em algum lugar, ou o banco o contrata para montar um time de gestão lá. Então, é difícil alguém surgir do nada, né? Então, sempre a gente tem alguém do nosso network, do nosso relacionamento, que já trabalhou com essas pessoas, e a gente de fato faz isso. Eu vou mostrar depois alguns exemplos de materiais super interessantes, né? Onde a gente mostra um pouco desse trabalho de falar com ex-colegas, de falar com a indústria, né? Então, eu gosto de dar alguns exemplos, né? Que a gente foi criando alguns networks que são importantes. Então, quando a gente fala de fundos de ações, a gente gosta de conversar muito com o sell side, né? Então, os bancos de investimento aí que tem times de research, eles trazem inputs super interessantes, e aí menos sobre o gestor especificamente e mais sobre o time de análise, né? Então, quão profundo o time de análise daquela gestora quando vai conversar e discutir teses com os analistas de sell side. A gente gosta de falar muito com o time de tesouraria, e aí a gente entende um pouco mais quem são os gestores mais do bizu, que a gente brinca, né? Que são os caras de tradings de mais curto prazo ou de tradings mais acho que curto prazo é uma boa palavra, né? Buscando movimentos mais curtos, buscando eventualmente, vai sair um resultado aqui, ou eu ouvi uma notícia ali que pode fazer o preço mexer um pouquinho, e quem são os gestores que operam menos. No mundo de crédito, por exemplo, a gente gosta de falar muito com o time de distribuição dos grandes bancos, né, dos IBs. Também a gente consegue ter bastante informação interessante sobre quem são os gestores que são mais compram para carregar aquele tipo de crédito, ou os gestores que estão sempre dando liquidez para o mercado e estão dispostos a operar e ganhar aqueles pequenos bips no spread de crédito. Então, isso ajuda muito a gente entender o estilo e até validar se a nossa tese em relação àquele gestor está fazendo sentido. Depois a gente vai olhar
a gestora como um todo, né? Então, tempo de vida, quanto tempo aquela gestora existe, AUM acima do break-even, né? Esse é um negócio que, como eu mostrei para vocês agora há pouco, a gente está num período muito difícil da indústria, né? Então, muito dinheiro sendo resgatado e as casas de fato estão diminuindo bastante. A gente montou um negócio super interessante, capitaneado pelo Maurício, que é o nosso analista aqui, onde a gente pega todas as gestoras que a gente tem no nosso mapa aqui, de gestoras core, as gestoras que a gente acompanha, e a gente estima quais, a gente pega lá, né, quantos funcionários tem, isso a informação é pública quando a gente recebe o relatório de diligência, né, eles são obrigados a colocar ali esses dados específicos de, né, número de pessoas e tudo mais, e a gente estima, a gente sabe a região do escritório, a gente sabe o prédio que eles estão, a gente estima exatamente quais são os custos daquela gestora para se manter. E, de fato, a gente consegue chegar no número, acho que é um chute muito bem educado. E a gente vai atualizando isso ao longo do tempo para entender esse ponto aqui do break-even. A gente criou aqui, a gente até saiu uma matéria nossa falando um pouco sobre isso, né, em algumas mídias, mas a gente criou aí três níveis, né? Basicamente, o cara que se paga e está tudo bem, o cara que consegue manter o time, mais os gestores, né, os principais sócios, estão tirando dinheiro, ou não estão tirando dinheiro, estão tirando dinheiro abaixo do custo de oportunidade deles, basicamente, ou então aquela gestora que, de fato, assim, tá muito complicado, tá difícil até de pagar o time e provavelmente a gente vai ter um problema. Então, isso acabou sendo aí motivo de a gente até fazer algumas revisões recentes de gestoras, alguns resgates, inclusive, em gestoras, porque a gente entendeu que, eventualmente, aquele negócio estava em risco de perder, né, as principais pessoas ou de perder gente que a gente entende que seja relevante. E um outro ponto é a cabeça do gestor, né? Acho que a gente é um negócio de pessoas e se o gestor está focado ou muito preocupado se o negócio dele vai sobreviver, eventualmente ele está menos preocupado ou não está 100% focado em ganhar dinheiro e no resultado do fundo. Então, a gente acha que isso é um ponto que nos preocupa muito, é super importante e a gente gosta muito de olhar. Falando aqui depois, né, o segundo ponto que a gente olha sempre é alinhamento de interesses. Então, qual o patrimônio da gestora é dinheiro dos próprios sócios? A gente consegue também inferir aí o quanto tem de dinheiro mais perene, né, nessa história. Como é que é o processo de incentivos, remuneração, como é que é o partnership, como é que as pessoas vão crescendo dentro da sociedade, enfim, né, principalmente falando de gestor independente. Quando a gente fala de um banco, né, como é que é o processo de incentivos e remunerações. Acho que esse é um negócio interessante que a gente viu essa indústria ser, ela foi muito construída com funcionários e gestores que saíam dos bancos para montar as suas boutiques, suas próprias gestoras, e os bancos deixaram de ser competitivos por muito tempo. Agora a gente viu o Itaú eventualmente começando esse movimento que a gente chama dos multimesas lá, né, e trazendo de fato os gestores como sócios de um pedaço, sem ter que gastar dinheiro com RH, com estrutura de processos, com back-office. Então, os bancos voltando minimamente a ser competitivos nesse mundo, que foi um mundo muito, onde eles perderam muito talento de pessoas que foram montar suas próprias gestoras. A gente está vendo um pouco de um movimento aí, não diria que inverso, mas os bancos se fortaleceram um pouco nessa indústria. Tivemos agora o caso da Clave, né, que foi um investimento do BTG, agora sendo absorvida pelo banco, trazendo o Rubens para ser o CEO do asset do banco. Então, também é um movimento meio de volta. O Rubens foi o cara que idealizou um pouco esse negócio no Itaú. Então, movimentos interessantes aí dos bancos voltando a ser competitivos nessa indústria depois de um tempo. Depois a gente vai olhar parte de estrutura, então, principalmente física e de tecnologia. Aqui tem alguns pontos que a gente olha, enfim, isso é um checklist enorme. De fato, aqui é mais entender, né, tem, não tem, como é que é, enfim, mapear todos os pontos de tecnologia e da parte de estrutura física. Depois a gente entra num mergulho especificamente no time de gestão.
Então, ao entender, né, um pouco do que eu comentei no começo, né, é um time mesmo, enfim, com diversas pessoas contribuindo para o processo, para a discussão. Ou então, eu tenho uma pessoa lá que é o showman que a gente brinca e tudo passa por ele, a decisão é dele. Se ele tem uma dor de barriga, se ele tira férias, o negócio fica um pouco difícil. Como é que é o processo de tomar de decisão, resolução de conflitos, a gente vai entender todos esses pontos e vai dar nota para todos esses pontos, entender retenção de talentos, turnover da equipe, há quanto tempo aquela equipe trabalha junta, é, quantos por cento do se aquele resultado foi de fato gerado por aquela equipe 100% daquele jeito ou teve mudanças no meio do caminho, tudo isso a gente vai mapeando e dando nota. Aqui a gente entra na parte do processo que fala de risco, e acho que isso é super importante. Aqui, para a gente, esse negócio é tão importante que a gente divide essa diligência em dois, né? Então, a gente tem o nosso time de gestão avaliando quem que é o responsável pelo risco, parâmetros, limites, controles, qual que é o sistema, enfim, a gente vai entender mais de uma ótica de gestão mesmo, e o nosso time de risco de poupar esse risco, vai fazer primeiro todo o background check daquelas pessoas, inclusive entender se tem qualquer questão de processos legais, enfim, todo esse ponto de background check, e vai fazer uma análise e uma diligência mais focada em ir lá, entender os sistemas, testar todos os sistemas para ver se está tudo compatível com o que com o que está escrito nas políticas e nas diligências. Enfim, tudo isso a gente é super a gente leva super a sério e acho que é super importante nesse processo. E aí aqui um pouco de fontes de informação, né? A gente precisa falar com os principais sócios de gestores, a gente precisa receber a due diligence padrão Ambima, não sei se todo mundo já viu esse relatório, mas é um relatório bem completo. Não substitui, obviamente, as conversas pessoais, mas ele tem bastante informação, principalmente dessa parte mais técnica e dessa parte mais de checklist mesmo, né? Quais são os sistemas, quais as corretoras que operam, enfim, todos esses pontos que a gente entende que são relevantes, né? E a gente tem que, obviamente, sempre fazer uma visita pessoal para esse negócio. Aqui a gente começou a mapear também a questão do ESG. Por enquanto, não tem nada que seja um determinante na alocação, mas a gente acha que esse negócio evoluiu bastante na Europa, nos Estados Unidos menos. A gente falou, cara, vamos ter esse negócio mapeado, porque se um dia for muito relevante a gente ter isso aqui, a gente acha que tem pontos interessantes, a gente já mapeou tudo isso também nos nossos gestores. Tudo isso nos leva ao scorecard que a gente criou aqui, então a gente dá nota para todos esses pontos, e esses pontos têm pesos diferentes, né? Algumas coisas têm pesos maiores, inclusive nos monitoramentos aqui, né? A gente dá um peso grande para a transparência, né? A gente precisa saber o que os gestores estão fazendo, é importante a gente poder dar essa transparência para os nossos clientes também, e estar entendendo exatamente de onde está vindo o resultado, seja ele bom ou ruim. Então a gente dá peso para essas coisas, dá uma nota, essa nota ela tem uma nota de corte, se está acima dessa nota de corte, a gente leva isso para um comitê, onde aqui do nosso time de gestão participa eu e o André, a Francisca, que está com a gente, participa também como Head Solutions, o Marcos Papaterra, que é o sócio responsável pela área comercial de pessoa física, o Thiago, que é o nosso sócio fundador CEO, e a Bia, responsável por risco e compliance, com poder de veto. Então, se ela vir alguma coisa, seja no background check, seja na parcela na visita dela técnica, olhando para a parte de risco, que é alguma coisa que está fora dos conformes, ela traz isso para o comitê. Se for um negócio que a gente entende, ó, podemos levar isso para o gestor e é corrigível, e depois a gente retoma, ou então, não, isso bola preta, não vamos seguir, ela tem esse poder. Aqui é como é que a gente aprova os gestores. Deixa eu dar uma pausa para ver o que tem de pergunta aqui, para ver se eu não vou entrar em outro assunto que possa fazer sentido, né? Vamos lá. Com baixo resultado das classes multimercado nos últimos 5 anos, é possível vermos com o tempo a mudança na estrutura de cobrança, revisitar o 2 com 20. Eu acho que a gente tá vendo um pouco isso, principalmente com a 175, que eu acho que tem uma pergunta aqui abaixo falando da 175, né? A gente, como está ficando cada vez mais transparente essa história, né, dos rebates, a gente está vendo muitos gestores vindo já com a taxa líquida. É,
ao invés de ser o 2,20 e cada estrutura, né, XP, BTG, a gente ter a sua negociação de rebate diferente. Então, a gente já está vendo um pouco isso. Agora, tem uma curiosidade, quando a gente olha para o mercado lá fora, né, o mercado lá fora meio que se dividiu em dois grandes espectros. Você tem o espectro da gestão passiva, né, dos ETFs, que na verdade barateou muito os custos, né? Então você de fato tem estruturas bem mais baratas. E do outro lado, os hedge funds foram para um caminho de cobrar mais ainda do que o 2,20, né? O que é super curioso. Quando você pega, tem um negócio lá fora que eles chamam de pass-through, que é basicamente o poder do gestor, né, de repassar alguns custos direto para o cotista. Então, hoje, esses grandes gestores, né, multimesas, multimanager lá fora, pegando o exemplo aqui, por exemplo, a Millennium, né, que acho que é um dos mais famosos, esses caras repassam muitos dos custos para o próprio cotista. Então, a gente vê lá fora essa indústria cobrando mais ainda do que o 2,20. Obviamente que enquanto eles entregam retornos acima da média, esse negócio para de pé. Se isso deixar de ser verdade, né, que é um pouco do período que a gente está passando aqui, pode ser que esse negócio venha a ser questionado. Então, eu já ouvi conversas da gente, de gente pensando em fazer estruturas semelhantes aqui no Brasil, de pass-through. Então, assim, acho que o questionamento é válido, acho que pode ter sim, e a gente está começando a ver algumas coisas de taxas líquidas, né? Mas eu não sei se esse negócio vai se manter assim, principalmente se a gente tiver um período de novo de bons resultados e casas sendo competitivas, eventualmente implementando alguma coisa nesse sentido de pass-through, se esse negócio não vinga aqui no Brasil, não. Curioso, né? A gente tem alguns fundos que a gente investe lá fora e que a gente acompanha. Eventualmente você tem um resultado bruto da carteira, né? Ele mostra o bruto e o líquido de 20% naquele ano e o resultado que é repassado de fato o líquido para o cliente é 12, é 10. Então, assim, eu não tenho certeza que se a gente tiver uma melhora do mercado, esse negócio não pode vir a acontecer aqui, mas e os juros mais altos ajudam, né? Quando você pega juros que a gente está hoje aí de 14, mais que 14, o 2% não é tão relevante quanto quando a gente estava com juros de 2%, né? O cara tinha que dar 200 do CDI só para pagar o custo do fundo, tinha que dar 100% do CDI só para pagar o custo do fundo. Então, não tenho certeza, tá? Vamos lá. Quanto você pesa aspectos quantitativos e quantos qualitativos? A gente não tem uma fórmula exata para isso, mas certamente o qualitativo tem um peso maior do que o quantitativo. Obviamente, no final do dia, o que vale, o resultado é super importante, né? Mas, enfim, o qualitativo a gente acha que é mais importante quando a gente pensa em longevidade, em consistência de retorno. Vamos lá, depois eu volto nas perguntas, deixa eu seguir aqui, depois a gente continua. Então, aquilo tudo eu estou falando da parte de aprovação dos gestores, né? E aí a gente entra aqui no ponto que a gente criou as categorias, principalmente para monitorar e acompanhar os gestores. A gente desenvolveu aqui 5 categorias. Então, Core 1 e Core 2 são os gestores onde a gente tem a alocação de fato, tá? São gestores aprovados, os que a gente mais gosta. Core 1 é os que a gente tem mais convicção e tem alocação maior dentro daquela classe de ativos. Core 2 são gestores que a gente também gosta, também tem dinheiro, mas num nível um pouco abaixo, então, ou porque é mais novo, ou porque é muito volátil, ou porque eventualmente é uma estratégia que a gente está começando, enfim, pode ter alguns motivos, mas a gente tem essas duas classificações. O Core 3, que a gente chama, são os fundos que são substitutos, então, basicamente, a gente vive numa indústria onde um gestor pode fechar, ou então eu tenho estratégias muito parecidas entre si que se alguma casa ou algum cliente tem uma restrição a algum dos fundos que estão como core, eu já tenho um substituto imediato. E aí os outros níveis de acompanhamento, né, que são os níveis de watchlist, a gente até tá fazendo alguns aprimoramentos, talvez a gente até mude o nome do watchlist 2, mas enfim, por enquanto esses são os nomes oficiais.
Basicamente, o Watchlist 1 é o fundo que a gente está acompanhando de perto, namorando, com possível alocação, querendo entender o que eles estão fazendo. São fundos que a gente acha que temos interesse de alocar. E os fundos Watchlist 2 são fundos que a gente acha que são super importantes e relevantes para a indústria, apesar de não ter nenhum interesse de curto prazo de alocação. A gente entende ser importante acompanhar o que eles estão fazendo. Então, isso aqui também dita um pouco para os analistas o nível de periodicidade que eles precisam monitorar cada um dos gestores. Que é a parte de controles de risco, né? Então, a gente tem alguns sistemas aqui internos onde o risco roda para a gente todos os pontos, né? Sejam os pontos mais quantitativos aqui de VaR, DVAR, estresse, limites de concentração, quando a gente olha carteiras específicas, né? Então tem vários parâmetros aí de coisas que a gente olha de controle de risco. Deixa eu parar por aqui antes de entrar nas curiosidades, então, e ver o que mais eu tenho de perguntas. Então, vamos lá. Quanto ao break-even, com a mudança para um 175 e resgates pesados na indústria, você acredita que haverá concentração de gestoras? Eu acho que sim. Apesar de ser uma indústria onde a barreira de entrada é baixa, né? A gente é relativamente barato você abrir uma nova gestora. Então, você vai ter sempre gente nova que ganhou algum dinheiro tentando. Mas eu acho que sim, eu acho que a gente está passando por um período de consolidação. Eu acho que esse momento agora a gente tem visto, né, dei alguns exemplos aí, seja no nosso mundo de alocação, de multifamily office, né, a gente teve aí o Credit Suisse juntando com o UBS, agora teve o BTG comprando a Julius Baer, quanto no mundo de gestoras, eu acho que é super, que a gente está passando por esse momento. Acho que, como eu comentei, né, do break-even das gestoras, está cada vez mais difícil de você pagar os analistas, e a gente tem as gestoras que são as maiores e que têm mais capital, meio que tentando se aproveitar um pouco disso e melhorar o seu capital humano e trazer time. Então, acho que sim, a gente vai ter concentração de gestoras. E a gente tem visto gestoras também que estão expandindo, né, para não ser mais monoproduto ou monoestratégia, para ter mais de uma estratégia dentro da casa. Né? Que mais? Quando falamos de seleção de gestores, existe uma camada adicional entre o investidor e o ativo final? Na sua visão, esse fator mudaria alguma forma do processo? Quais pontos você adicionaria? Passaria a exigir ainda mais atenção nesse caso? A gente gosta de olhar e a gente acha que é super importante o que o gestor está fazendo. Tem casos, sim, que a gente já se questionou, e isso foi bandeira amarela, né, que a gente tem aqui, sinal que trouxe discussões. Então, o gestor tinha uma posição muito grande num ativo, numa tese que a gente entende que ele tem pouco edge, né? Pouca vantagem competitiva para fazer aquele tipo de posição daquele tamanho. Então, coisas assim a gente olha e a gente entende que pode ajudar a gente a fazer as nossas análises, né? Seja para o lado positivo ou para o lado negativo. Provável impacto do crescimento de inteligência artificial na gestão de investimentos pode reduzir riscos e, consequentemente, os custos de gestão? Isso é uma boa pergunta. Eu acho que a gente ainda está na ponta do iceberg, né, quando você fala em inteligência artificial, principalmente aplicado à gestão de recursos. Eu acho que pode ajudar muito na parte de análise, na parte de refinamento de dados, na parte de você conseguir, né, olhar mais coisas, mas ainda no ponto de... Acho que custos pode ser que sim, riscos eu já não tenho tanta certeza. Deixa eu voltar aqui, depois a gente volta para mais perguntas e depois, se não der tempo, eventualmente a gente pode ver quem perguntou aqui e responder pessoalmente depois. Bom, eu trouxe aqui algumas curiosidades. Isso aqui foi um estudo que uma gestora chamada Ártica fez junto com o INSPER, falando com
multifamily offices, com agentes autônomos e bastante gente dessa indústria de alocação, né? Então, aqui a gente tem muita gente, então desde de multifamily offices muito grandes, de bancos, até escritórios de agente autônomo menores. Então, até tem uma diferença que vocês vão ver nos próximos gráficos de avaliação, se em termos de AUM, né, de tamanho do AUM e quantidade de gestores. Eu vou explicar um pouco mais o que isso quer dizer, mas basicamente pediram para dar nota de 1 a 4, que são os critérios relevantes, né, no processo de seleção de gestores. E aqui não é exatamente a nossa opinião, isso aqui é basicamente uma pesquisa feita com a indústria, né? Então, o primeiro ponto aqui, transparência e proximidade com o gestor, histórico profissional de gestor, política de gestão de risco documentada, política de remuneração da equipe adequada, processos de investimentos documentado, os gestores serem sócios da asset, tempo de histórico disponível, capital próprio dos gestores investidos no fundo, enfim, tem vários pontos até chegar no último lá, que é o ponto de rebate, que acaba sendo o menos importante. Aqui é outra questão de indicadores quantitativos, né? Quais são os indicadores quantitativos utilizados no processo? 100% das pessoas que responderam usam drawdown e olham, obviamente, geração de alfa, 96% olham volatilidade, 83% olham AUM, índice de Sharpe, information ratio, tracking error, enfim. Outra curiosidade aí do que a turma mais usa de indicadores. Aí aqui tem alguns pontos que eu acho que são interessantes, né? Então, aqui o primeiro está falando de critérios mínimos, né? Existe um tempo mínimo necessário de existência para um fundo? A grande maioria, e aqui é o que eu tinha comentado, né? Aqui ele está olhando em a quantidade, né? Então, e aqui é uma média mais ponderada pelo tamanho da gestora. Então, acho que a principal resposta nos dois casos é que não tem um tempo mínimo, mas alguns têm uma barra um pouco mais alta em relação a tempo mínimo, mesmo que seja de uma gestora, de um gestor antigo, né? Você tem alguns casos aqui que você tem aí de 24 a 48 meses como tempo mínimo. Aqui a pesquisa aborda um pouco de tamanho, né? Então, você tem um patrimônio mínimo para uma gestora ser começada a ser avaliada, né? E aí, quando você olha, aqui é curioso, quando você olha ponderado pelo tamanho das pessoas que responderam aqui, você não tem um tamanho mínimo para 42%. Quando você pega por quantidade, isso aqui cai para 17%. Né? Você começa a ter já tamanhos mínimos para vários das pessoas que responderam aqui. E aqui no outro ponto, está perguntando, né, com que frequência é analisada a performance dos fundos, né? Se é diária, semanal, mensal, bimestral. Então, o grosso aqui ficou entre semanal e mensal, que é uma curiosidade também. Outros dois pontos aqui que são interessantes, né? Quais são os motivos mais frequentes que você, ao decidir não investir? Então, quais são os pontos negativos, né? Turnover de equipe é um dos principais, depois o underperformance, histórico muito curto, o histórico curto de conjunto de equipe ou a gestora é muito pequena. E do outro lado, quais são os motivos mais comuns para você resgatar um investimento que você já fez? Então, turnover de equipe também, 74%, style drift, né, que é basicamente assim, mudança de estilo dentro da gestora, para a gente esse é um ponto super importante, né? Tem gestoras que a gente já teve investimentos que foram relevantes para a gente lá atrás, e quando eventualmente você tem a gestora cresce muito, por exemplo, ele é obrigado a mudar o estilo dele de gestão, e isso para a gente é uma baita luz amarela e provavelmente vai gerar algum tipo de movimento do nosso lado. Depois, underperformance também, né? Acho que esses são os três principais. E aí a gente começa a entrar com capacity, né? Quanto eu tenho de disponibilidade para alocar ainda nesse fundo, né? Quanto o fundo tem disponibilidade de receber dinheiro, queda relevante no patrimônio, baixa transparência, conflitos societários. Acho que esses são os principais pontos que a pesquisa traz para a gente. E aqui é outra curiosidade, que é a questão de quanto tempo de performance ruim ou performance abaixo da média é tolerável. E aí aqui eu separei por classe de ativo, né? Então, nos multimercados, a grande maioria respondeu aqui 24 meses, tanto quanto com AUM quanto quantidade, né? A maioria das pessoas. Mas tem uma curiosidade aqui que você pega por quantidade, quase 30% falam que 6 a 12 meses
de underperformance é tolerável, acima disso já é complicado. É, dá um pouco de sensação de tem muita análise de curto prazo aí de performances impactando a turma por aí afora. Quando você olha crédito, também, né? Acho que quando você pega por AUM, grosso está falando aí de pelo menos 24 meses, mas quando você olha aqui quantidades, tem quase 50% falando que até 12 meses de performance de performance ruim não é tolerável, né? Que é uma curiosidade. E aqui, falando um pouco de mercado acionário, assim, a gente tem um pouco mais de equilíbrio aí e de prazos mais longos, né? Então, acho que a turma dá um pouco mais de tolerância para fundos de ações, que são mais voláteis. A gente acha que isso faz sentido. Deixa eu ver só se tem mais alguma pergunta aqui. Depois tem uns spoilers aí que a gente tá aprimorando o nosso processo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui no chat, que Diga. é como seria. Peraí, começou a pular um monte de pergunta aqui, perdi. Vamos lá. Como seria o processo de revalidação da análise de habilitação das gestoras? Qual seria o prazo do ciclo de revalidação? Acho que é algo que a gente Bom estuda. ponto. Bom ponto. Se nada acontecer, pelo menos uma vez por ano, a gente repassa e refaz todo o processo. Se alguma coisa acontecer no meio do caminho, obviamente a gente vai refazer o processo, né? Saiu alguma pessoa chave, ou saiu algum analista importante, ou teve alguma mudança, ou enfim, teve alguma questão de perdeu muito patrimônio, tudo isso vai fazer a gente revisitar esse processo com uma frequência maior, né? A gente foi implementando algumas coisas nos nossos comitês, onde a gente desenvolveu o que a gente brinca que são alguns sinais, né? Então, sinais amarelos a gente precisa, seja por performance ruim, seja porque teve alguma mudança de pessoas que são relevantes, mas não são aquelas pessoas-chave, seja porque perdeu muito patrimônio, enfim, a gente tem alguns pontos onde a gente considera que são luzes amarelas e a gente tem que voltar para o comitê num tempo aí de 2 a 3 meses com alguma resposta. Seja a gente acha que isso foi importante, mas não vai mudar a nossa alocação, ou queremos acompanhar mais um tempo, ou não, realmente esse negócio mudou a gestora. Então, essa reavaliação, ela oficialmente acontece uma vez por ano, mas muitas vezes ela é mais frequente que isso. Outro ponto, é uma pergunta, eu vou começar respondendo, você me completa, tá? Eu acho Uhum. que é importante a gente falar um pouquinho de cada papel dentro do mercado. E eu vou dar umas cutucadas aqui, né, já. Às vezes fico com a impressão de que alguns assessores da gestora que contratamos agem como vendedores. É comum que recebam comissão. Sim, existem várias estruturas de distribuição. A CVM 175, né, ela regula isso bem, deixando claro que é preciso dar ciência para todos os investidores, de todos os custos e todas as remunerações envolvidas. Alguns casos, né, isso acabou passando, não sei nem detalhar exatamente quais são, mas, por exemplo, né, se você está lá numa plataforma de investimento, você não vai enxergar facilmente todas as remunerações. Mas existe uma remuneração que é para distribuição. Então, quando o gestor contrata alguém para vender aquele fundo, né, a distribuição propriamente dito. E sim, né, ele é remunerado para apresentar esse fundo, para distribuir, assim por diante. Em tese, a remuneração tem que vir através do próprio gestora, né, e não do investidor. Obviamente, você está pagando no sentido de que você está recebendo, né, pagando o intermediário, mas faz parte do trabalho dele. No caso do agente autônomo, é diferente, né? Os agentes autônomos, sim, eles recebem muitas vezes um FII pelo o ativo que ele está investindo, né? A gente teve até uma guerra um tempo atrás ali da XP, Itaú, cada um apontando os conflitos de interesse nessa remuneração. Então, existe uma tendência na indústria que está bem no comecinho, de pagar os agentes autônomos, é um sistema que chama flat fee,
E aí os rebates tendem a voltar para a carteira do investidor. O que que é o rebate, né? Se o fundo tem 2% de taxa de administração com 20% de performance, você recebe um desconto, só que o desconto é feito na forma de uma devolução da taxa de administração. O mercado chama isso de rebate. Então, principalmente eu estou falando das pessoas físicas, é muito importante quem tem seus investimentos em qualquer plataforma, né, mesmo que seja de banco, mas essa linha das plataformas, você esclarecer isso com o seu assessor de investimentos. Como é a sua remuneração? Né? Eu pago uma taxa ou você recebe através da escolha dos investimentos? Aqui na TAG, a nossa história já começou, né, há muito tempo, colocando uma luz sobre isso. Olha, alguém está pagando essa taxa, né? Se não está voltando para você, está sendo remunerado algum agente intermediário, geralmente, principalmente quando a gente está falando dos investimentos diretos. Então, os agentes autônomos e o agente da distribuição, sim, são remunerados, né, como parte da taxa É de uma espécie de gestão. comissão, né? É uma comissão, Acho, perfeita. acho que esse ponto foi super importante, né? Porque a gente veio, acho que os agentes autônomos e toda a estrutura que a XP começou, né? Foi muito importante para democratizar, para dar transparência, para trazer transparência no sentido de trazer todos os ou muito mais opções de investimento para o grande mercado, né? Para o grande público. Mas com isso veio alguns conflitos de interesse, né? Então, basicamente, o modelo de remuneração dos agentes autônomos é um modelo de comissão. Eles não cobram nada diretamente do cliente, mas eles recebem uma comissão, seja por fazer um investimento num fundo, eles vão receber uma comissão em cima das taxas daquele fundo, seja quando distribuir um produto, eles vão receber um fee de distribuição desse produto. Então, esse é o modelo de remuneração que existe no mundo dos agentes autônomos. O que a gente tem visto, né? Acho que o mundo dos multifamily office, como a gente, já é um mundo que é fee-based, né? Como perguntaram aqui, há bastante tempo, onde todas essas receitas indiretas, comissão e de distribuição, são devolvidas para os nossos clientes. Então, acaba barateando, e a gente cobra uma taxa fixa, e aquilo é o combinado, e acaba barateando essa taxa fixa quando a gente devolve. O que a gente está vendo agora é um meio do caminho, né? A gente está vendo a indústria dos consultores nascendo, né? Que são, eles não são gestores, então eles não podem tomar decisão de gestão discricionária, então eles precisam que o cliente dê um ok via push, alguma coisa assim, mas já estão começando a nascer, é uma indústria que já está nascendo, já tem algum tempo, então a gente está vendo alguma migração de casas aí que faziam mais com a gente autônomo, indo também para ter o modelo de consultoria. Então, o cliente acaba escolhendo o que ele quer, que é o modelo que a gente, né, o modelo do fee-based, que a gente acredita ser o modelo mais transparente, onde a gente consegue ter menos conflito de interesse. A gente tem uma taxa que o cliente nos paga e a gente, a seleção do que a gente vai fazer depende de uma remuneração adicional. Uma outra pergunta aqui falando, né, sobre se a gente faz uma análise dos sócios das gestoras também para mitigar qualquer problema de lavagem de dinheiro, etc. Sim, a gente, como se diz aí, né, a gente puxa a capivara de todos os principais sócios das gestoras. A gente tem alguns sistemas aqui, não só Serasa, mas enfim, tem alguns sistemas de compliance que a gente usa e isso faz parte da diligência do nosso risco. Então, quando a gente vai apresentar para o comitê, o risco traz essa análise tanto dos sistemas de risco das gestoras, como essa parte do compliance, se tem algum ponto reputacional, que a gente chama, né, dos gestores. Então, sim, a gente sempre vai olhar isso. Tem outra pergunta aqui falando do nível de juros, né, se muda muito o estudo. Na verdade, assim, quando você tem os juros mais altos, você tem uma propensão a risco, acho que um pouco menor, né? Acaba, acho que um pouco do movimento que a gente está vendo de resgates aí na indústria tem sim a ver com o nível de juros muito alto, né? A gente sempre teve historicamente quando os juros no Brasil passam daquele 1% ao mês, né, de 12, 13%, e isso acaba dificultando a vida de gestores mais de risco de mercado. Então, é cíclico, a gente sabe que é cíclico, e ao longo do tempo isso acontece. E acho que um pouco do motivo da gente ter tido essa crise aí nos multimercados, nos fundos de ações, passa por isso também.
Acho que passa um pouco pela questão da mudança de regulação que a gente teve de cobrança de comicotas, né, no desmonte dos fundos exclusivos fechados e passou a cobrar comicotas nesse negócio. Então, a gente viu muito fundo exclusivo de cliente sendo desmontado e parte dos investimentos disso estava em multimercado, estava em fundo de ações, foram resgatados, seja para pagar imposto, naquele momento que teve um desconto relevante, um imposto que normalmente seria 15%, foi cobrado de 8% para quem quisesse zerar a pedra de todo o imposto histórico que tinha. Então, muito cliente achou que era interessante fazer aquilo naquele momento e usou um pouco do dinheiro de multimercado e fundos de ações para pagar esse imposto, como a migração e mudança para ativos de renda fixa isentos, por exemplo. Né? Então, a gente viu isso acontecer também. Uma outra pergunta aqui sobre o tempo médio para habilitar uma gestora. Né? Então, assim, se é uma gestora que a gente não conhece o histórico pregresso daquele gestor, tá sim, até ela tá travada nisso, eu vou entrar daqui a pouco. Perguntaram se está travada no espaço, que eu estou só respondendo as perguntas aqui, depois eu volto para contar um pouco dos próximos passos que a gente está fazendo aqui. Já fazendo o gancho, vai ter que ter uma próxima dessa, né, Chica, para a É, gente contar todas as novidades. muita Mas, coisa. mas respondendo aqui sobre o tempo médio para habilitar uma gestora, então, assim, se é um gestor, a gente não tem nenhuma regra de tempo. Então, já aconteceu da gente dar dinheiro para uma gestora que está nascendo. Obviamente, por quê? Porque a gente já conhece aqueles gestores há muito tempo, conhece o track record daquela turma e entende que, apesar de estar sendo uma estrutura, né, uma gestora nova, são pessoas que a gente já conhece há bastante tempo. Mas se você pegar um caso do gestor que a gente não conhece, uma gestora totalmente nova e está nascendo, e a gente vai começar a acompanhar daquele momento, eu diria que uns 2, 3 anos é o mínimo para a gente pensar em fazer algum tipo de movimento. Bom, falar um pouquinho do que a gente, dos spoilers, né? Que a gente tem discutindo muito, né? Esse momento de crise de geração de alfa, né? Então, assim, principalmente nos fundos de risco de mercado, ações e multimercados aqui no Brasil, uma crise de geração de alfa, uma perda de patrimônio bem relevante, isso tem levado a gente a buscar aí aprimoramentos no nosso processo. Então, a gente criou um grupo de trabalho aqui, onde a gente envolveu outras pessoas que também tiveram essas experiências, né? A gente recentemente trouxe o Nicolas aí também, que veio da Petros, a Lorraine, que veio da Fundação Atlântico. Então, a gente está misturando um pouco a nossa experiência aqui de todo o nosso time de gestão, que já faz isso há bastante tempo, a Francisca, que tem um histórico enorme aí também, fazendo isso também do outro lado da mesa, do lado de consultoria, e a gente tem discutido bastante e buscando maneiras de aperfeiçoar e melhorar o nosso processo aí. Então, obviamente que é o que eu comentei, né? Esse é um trabalho que ele nunca para. Então a gente sempre tem coisas a melhorar, sempre tem nós vamos errar também e isso faz parte do processo de aprendizado, de aprimoramento, de investir, né? Você pega é, os melhores gestores do mundo, tem períodos onde eles erram e isso gera aprendizados. Então a gente está sempre revisitando e buscando a melhor maneira de fazer isso. Então, em breve, a gente deve ter aí algumas novidades. De novo, É, né? Nada muito drástico, mas a gente está melhorando um pouco alguns processos, aprofundando um pouco alguns pontos que eram menos relevantes quando a gente começou a fazer isso, e hoje, até como perguntas aqui sobre inteligência artificial e coisas assim, que eventualmente vão fazer a diferença lá na frente, a gente está implementando isso e buscando melhorias aí no nosso processo. Não sei se a Chica quer me complementar. não, eu ia falar, no fundo, a gente tem, acho que, ratificado algumas questões, né, do olhar que a gente faz, que é sempre, a gente chama o qualitativo do quantitativo, mas tem ficado muito nítido que o quantitativo em si não é um bom indicativo para a gente escolher fundos no momento atual, né? Tudo mudou muito, então você pega, assim, as janelas que a gente olha das consistências, né, esse resultado ano a ano,
Você vê o gestor que foi melhor 3 anos seguidos, depois ele está lá embaixo, ou 2 anos seguidos. Ou tem um ano muito bom, a sequência um ano muito mal. E a gente, o grande desafio, né, de todo mundo que faz isso, tem várias perguntas aqui que eu acho que compartilham com a gente, é não ficar olhando para o retrovisor e correndo atrás do rabo, né? Você entra no fundo que está muito bem, ele começa mal, você sai, o fundo está indo muito mal, ele recupera. Então, quais são as formas para a gente fugir disso? Acho que a gente está discutindo muito quais indicadores, quais instrumentos para sair do subjetivo, que não dá para ser 100% qualitativo, casas incríveis com equipes renomadas, maior estrutura, maior equipe de analista. A gente vivenciou muito isso. Você olha o qualitativo e fala, a gente não mudou nada. É ganhador de dinheiro, a equipe é muito boa, muito experiente, muito robusta, está focada, consegue se manter, ainda tem PL e está há 2 anos performando muito mal. O que está acontecendo, né? Acho que a gente discutiu aqui várias crises, né? Um mundo em transformação, um fluxo muito perverso de risk-off no nosso país, mas a gente está trazendo aí quais são os elementos que a gente consegue buscar e trazer de É. uma forma objetiva para trazer os gestores mais consistentes para o portfólio. Mas mudamos muito a carteira já aprendemos muito com isso, efeito da diversificação, estilo, compreender como cada um se comporta em cada ciclo. Agora a gente está fechando aqui e traz para vocês o fechamento desse estudo em breve. Boa. Só a última pergunta que eu vi aqui que eu acabei que eu tinha pulado e acho que é relevante, sobre a aderência de benchmark, né? Muitos falam que o Ibovespa é um péssimo índice, não sei a opinião da TAG, a gente concorda. E se isso é verdade, qual é o melhor comparativo para fundos de ações? A gente acabou de fazer um estudo sobre isso, do que seria um benchmark mais interessante para a Bolsa Brasileira. Chegamos a uma conclusão que seria alguma coisa meio entre 50 a 50 entre um índice de dividendos e um índice low vol, né, olhando para fatores. Quem fez essa pergunta foi o Silvano, depois eu vou pedir para a turma compartilhar com vocês o estudo e com quem mais quiser, enfim. Eu acho que ficou super legal, até saiu uma notícia sobre isso no Neofeed, um estudo bacana que o André e o Rômulo aqui, nosso analista de renda variável, fizeram. Acho que é isso, gente. Não sei se tem mais perguntas, mas, enfim, obrigado pelo tempo de todo mundo. Estamos aqui à super à disposição para fazer follow-ups aí ou para dúvidas adicionais que tiverem fora daqui. E acho que é isso. Obrigado. É isso, pessoal. Me faltou aqui para várias perguntas. A gente está sempre 100% à disposição para conversar nesse assunto e trocar figurinha e conhecer os outros processos. Seguimos à disposição. Até o próximo encontro.